aí, galerinha, tudo bem? Professora Tati de História na área. Espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje a gente vai fazer esse vídeo porque a gente já teve sobre pré-história e na sala de aula a gente falou algumas coisinhas sobre teoria da evolução. Então esse vídeo ele acaba sendo complementar para as nossas aulas de história sobre teoria da evolução. Durante as aulas a gente falou que existiam na verdade duas teorias, lembram? Sobre a teoria criacionista e as teorias evolucionistas. Na sala, a gente falou sobre 3 cientistas, que é o que a gente vai resumir agora nesse videozinho que vai ser bem curtinho. Primeiro, a gente falou que para a teoria da evolução, a gente acaba citando mais a teoria evolucionista do Charles Darwin. O Charles Darwin, ele é uma figura muito importante, um cientista do século XIX, que inclusive esteve aqui no Brasil, e ele dedicou boa parte da vida dele a esse assunto. Para fazer um resumo sobre mais ou menos o que eram as pesquisas que o Charles Darwin fazia, esse inglês, né, sobre o que ele costumava pesquisar, a gente vai dar o exemplo mais da flora, né? Não que ele não tenha pesquisado outras coisas, mas a gente vai usar mais o exemplo em relação à flora. Por exemplo, o Charles Darwin, ele acreditava muito no que a gente chama de teoria da adaptação. O que ele queria dizer com isso? Que existia uma espécie de mutação, né? Mutação a gente entende por essa fase onde um organismo ele pode se transformar em outra coisa, ele pode mudar de uma coisa que ele era antes para uma coisa, no caso do que Charles Darwin dizia, mais evoluída. Essa teoria da adaptação, ela é mais ou menos no sentido de que quando você tem fatores do meio ambiente que podem influir na sua existência, na sua vida, você acaba ali meio que por instinto de sobrevivência tentando se transformar, tentando se adaptar ao meio que você está agora. Eu vou citar o exemplo que a gente usou na sala, por exemplo, de algumas plantas, né? O Charles Darwin, ele trouxe com ele nessas viagens, ele rodou por muitos lugares do mundo, e ele trazia junto com eles espécies de plantas de lugares diferentes. Por exemplo, vamos supor que ele pegasse uma planta lá da Inglaterra, né, de onde ele é, e trouxesse para o Brasil. Ele ia ver como é que essa planta ia ficar ali observando, né, escrevendo sobre essas mudanças que ele via, quando essa planta saía de um território que poderia ser mais frio, que pegasse pouco sol, e de repente chegasse no Brasil mas sei lá, esteve na Bahia, por exemplo, né? Como é que essa mesma planta que estava lá na Inglaterra, como é que essa espécie de planta iria se comportar agora na Bahia, né? Então, o que ele começa a perceber? As mudanças que essa planta vai fazendo para conseguir sobreviver. E às vezes ela vai mudar a sua aparência, se transformar quase que em outra coisa. É a mesma planta, só que agora com características diferentes. Por quê? A planta entendeu que, de repente, o frio que ela era acostumada naquele lugar, naquele ambiente, agora não tem mais, tem mais um calorzinho. Então, se ela não se adaptar, ela ia acabar morrendo. Então, o Charles Darwin ele acreditava que os indivíduos, os seres vivos, que não conseguiam se adaptar, eles acabavam entrando em extinção, não conseguiam evoluir. A gente fala muito sobre essa teoria da evolução porque é exatamente essa teoria que a gente acaba puxando lá para aqueles hominídeos que a gente aprendeu em história, né? Então, sobre desde o Australopithecus até chegar no Homo sapiens sapiens, a gente acredita que essa teoria da evolução do Charles Darwin é a que mais poderia explicar a evolução do próprio homem, né? Que a gente tenha começado com o Australopithecus, o tal lá do macaco do sul, né? Que a gente viu nas aulas de pré-história, e esses homens, conforme os lugares que eles foram alcançando, eles foram tentando se adaptar conforme o meio ambiente, conforme o ambiente que eles tinham ali, se era frio, se era calor. Então, os seres humanos também foram se adaptando, assim como Charles explicava os outros animais e a flora, enfim. Então, essa teoria da evolução, ela acaba fazendo do Charles Darwin um dos cientistas mais famosos no que se diz respeito a essa questão da teoria evolutiva. A gente tem também outro cientista que é considerado mais ou menos assim o segundo mais conhecido também, que é o August Weismann. Esse August Weismann, ele acabou também ganhando alguma fama com a experiência que ele fez com os ratos, né? A gente falou também na sala de aula que o August Weismann, ele que era alemão, né, também do século XIX, ele acabou reunindo, se eu não me engano, foram 68 ratos por 5 gerações. Ele manteve esses ratinhos ali quietinhos num ambiente fechado e ele ia cortando o rabinho desses ratos. Lembra que a gente comentou na sala? E o que ele queria observar? Passadas essas gerações, ele queria saber
se os novos ratinhos, os filhotinhos, iriam nascer sem rabo. Porque ele acreditava o quê? Tá, se a gente for seguir a teoria de que as características, elas passam para os filhotes, elas passam para a próxima geração pelos caracteres que são herdados dos pais, então, se fosse pela lógica, aqueles ratinhos, os filhotinhos, deveriam nascer sem rabo. O que ele acabou aprendendo nessas pesquisas dele? Que não. Mesmo depois de 5 gerações, estava lá o rabinho do rato de novo, né? Então, ele acabou entendendo que essa questão de adaptação, de você tomar para si os caracteres que vieram lá dos seus antepassados, como fosse uma espécie de herança, de hereditariedade, não era bem assim que funcionava. Então, essas pesquisas, elas acabavam às vezes confrontando uma com a outra, né? E aí a gente tem um outro que a gente citou na sala também, esse francês, que era o Auguste Lamarck, Jean-Baptiste, né, Lamarck. Troquei os nomes, né? É Auguste Weismann e Jean-Baptiste Lamarck. Esse sim era francês. E o Lamarck, ele vai citar, é o exemplo que a gente mais conhece, né, sobre ele, não que ele não tenha pesquisado outras coisas também, que é o das girafas, que a gente também falou na sala de aula. Só que o Lamarck, ele defendia, diferente do Charles Darwin, esse cientista ele defendia a lei do uso e desuso. O que seria essa lei do uso e desuso? Ele deu o exemplo, por exemplo, das girafas, né? Que as girafas, elas acabavam de uma geração para outra passando aquela coisa do pescoço esticado. Por quê? Porque elas necessitavam, por conta da alimentação, como elas são herbívoras, elas precisavam comer as folhinhas que estavam lá na copa das árvores e elas acabavam desenvolvendo um pescoço mais longo, iam alongando esse pescoço conforme iam passando esse tempo. Por quê? Porque elas necessitavam. E de contrapartida, o desuso seria o quê? Quando você tem um membro que seja alguma parte do corpo que você não utiliza, ela entra em desuso. O que ele queria dizer com isso? Que esse membro ele pode atrofiar. Se você não usa, vai passando de uma geração para outra e você percebe que aquilo ali não está sendo utilizado, o corpo entende que você pode descartar aquilo ali ou transformar em outra coisa porque não tem necessidade. Por isso a lei do uso e desuso. Se você usa, aquela parte ela vai se adaptando conforme a tua necessidade. E se você não usa, aquela parte ela vai se atrofiando até de repente sumir. Ele deu exemplo, por exemplo, das cobras, que existiam algumas espécies de cobras que, né, há muito tempo elas podiam ter ali as suas patinhas. Só que por elas ficarem muito tempo no chão e dificilmente subirem a algum lugar ou necessitar de estar correndo, alguma coisa assim, que a própria natureza entendeu que não tinha necessidade daquelas perninhas ali. Então as cobras elas foram perdendo, né, esses membros que elas tinham inferiores até passar a ser as cobras que a gente conhece hoje, que são essas que só se arrastam mesmo, né? E ele deu outro exemplo também, que foi das aves aquáticas. Que as aves aquáticas, elas acabavam passando muito tempo na água e pouco tempo voando. Então isso foi fazendo também que as suas penas, que formavam as asas, que acabavam ajudando na questão do voo, né, até da própria aerodinâmica, elas foram entendendo que não tinha muita necessidade e essas asas acabaram de algumas espécies meio que dando uma atrofiada. Isso explicaria porque certos tipos de aves aquáticas, elas às vezes dão só uma planeada, assim, uma voadinha básica, mas não vão muito longe porque a asa que ela tem agora não permite esses voos muito longos e muito altos, né? Então, Lamarck, ele defendia a questão da lei do uso e do desuso, tá? Mas para as aulas de história, eu lembro que eu citei isso com vocês, mas para a gente poder ampliar os nossos conhecimentos, né? Saber que existiam não só um cientista, mas existiam outros cientistas que estudaram sobre o mesmo assunto e têm opiniões diferentes, e principalmente em história isso é muito importante, né? A gente não pode achar que existe só aquela linha de raciocínio ali, que tudo aquilo é verdade, que ninguém mais pesquisou, ou tem alguma coisa diferente para contar pra gente, né? Então, em história, curiosidade é essencial, né? A gente viu sobre algum assunto aqui, vamos pesquisar se tem outra pessoa que fala outra coisa sobre isso. Isso em história é super importante, tá bom? Então, esse vídeo foi para dar um resumo sobre as teorias evolucionistas. A gente falou, então, do Charles Darwin, para não esquecer, que é a teoria da adaptação da evolução. A gente falou do Jean-Baptiste Lamarck, que é a lei do uso e do desuso, e a gente falou também sobre o Auguste Weismann, sobre a teoria dele lá, que talvez as questões, né, das características dos pais não passam por herança para os filhos, tá bom? Esse foi um resumo sobre os nossos cientistas das teorias evolutivas, tá bom?
Se ficou alguma dúvida, dá uma olhadinha lá no material sobre a pré-história novamente, tá bom, galerinha? Beijo, até a próxima. Tchau!